meus irmãos. Hoje vamos falar sobre faça o melhor para Deus. E para falar sobre este assunto, vamos focar no livro de Gênesis, capítulo 22, verso de 1 a 8. Queridos, Deus sempre faz o melhor para nós que somos a sua igreja. Agora, será que sempre fazemos o melhor para o Senhor? Ou oferecemos sempre o que nos sobra do tempo, do nosso dinheiro, da nossa vida? O texto do livro de Gênesis 22 é muito usado para falarmos sobre bênçãos, promessas, provisão e restituição. Mas o texto também fala sobre sacrifício. Dentro de tantas coisas relatadas neste texto, vamos nos concentrar no versículo 6 e 7 que diz o seguinte: E tomou Abraão a lenha do sacrifício e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Queridos, percebam que neste versículo cita sobre o fogo, o cutelo e a lenha utilizados no sacrifício. Vamos entender espiritualmente sobre o que o texto fala. Amados, Isaque era a melhor coisa da vida de Abraão. E Deus lhe pergunta se ele teria coragem de entregar o seu próprio filho por amor ao Senhor. Abraão sabe que Deus é o dono da vida, que lhe dera Isaque como um presente. O nome de Isaque significa alegria, sorriso. Isso confirma que Isaque era a maior alegria da vida de Abraão. Isaque aqui é uma figura espiritual de muitas coisas em nossas vidas, que muitas vezes Deus pede para sacrificarmos. E como na vida de Abraão, Deus quer ver se somos corajosos para entregar nossos Isaques a Ele. Percebam que aqui já existe uma pergunta para que cada um de nós responda. Quais são os nossos Isaques? Às vezes em nossas vidas temos muitas alegrias e é Deus que tem nos dado tudo. Mas assim como o texto mostra, não podemos colocar as bênçãos acima do dono da bênção. Assim como Abraão foi colocado à prova, pois Isaque era a sua bênção, Deus quer ver se agora agimos como Abraão. Não podemos colocar as nossas bênçãos recebidas de Deus acima do próprio Deus. Será que somos capazes de entregar os nossos Isaques a Deus? Deus queria abençoar a família de Abraão. E através dele, todas as outras famílias da terra seriam abençoadas. Mas antes era preciso provar a sua fé e o amor de Abraão para com o Senhor. Queridos, muitas vezes Deus faz o mesmo conosco, que somos a sua igreja. Nesta ocasião, Abraão aceitou o desafio e entregou o filho. E nós temos que ter a mesma atitude de Abraão, já que todas as bênçãos que têm chegado às nossas mãos foram dadas por Deus. Então, se Deus nos pedir algo, estamos preparados para entregar a Deus? O texto fala que mesmo Abraão, tendo muitos servos, foi ele quem rachou a lenha. E ainda, na subida ao monte, foi ele mesmo que carregou as 3 ferramentas necessárias para o sacrifício: o fogo, o cutelo e a lenha. Percebam
que aqui já aprendemos algo importante. Tem coisas que ninguém pode fazer por nós, somos nós mesmos que temos que agir. Pessoas podem até orar, jejuar, interceder por nós, mas para que nós possamos ter coragem, forças para tomar as atitudes diante dos sacrifícios que temos que oferecer, somos nós mesmos que temos que agir. Vamos entender espiritualmente estas ferramentas levadas para o sacrifício por Abraão, o que elas significam para nós hoje. Estas 3 ferramentas nos mostram o que precisamos fazer de melhor para Deus, não apenas como sacrifício, mas como com amor, entregar tudo para Ele, tudo que Ele tem dado para nós não é nosso, é dele. Deus quer, como na vida de Abraão, abençoar a nossa vida, as nossas famílias, assim como abençoou a de Abraão. Deus hoje está levando a sua igreja a sacrificarmos o nosso melhor para Deus, como naquele hino que nós conhecemos. Oferecerei a Deus da minha vida sacrifícios de louvor, ao Deus do meu amor. Oh glória! Pensemos o que é necessário para fazermos o melhor para Deus. As figuras espirituais destas ferramentas podem nos ajudar a obtermos esta resposta. Amados, para fazermos o melhor para Deus, é preciso primeiro de fogo. O fogo é uma das figuras na palavra que diz respeito ao Espírito Santo de Deus. Portanto, percebam que o fogo é importante para o sacrifício, pois ele serve para queimar o sacrifício. O que isso nos ensina? Ensina que para fazer o melhor para Deus, é preciso do fogo do Espírito Santo. É preciso nos encher do Espírito Santo, pois é Ele que vai fazer a cada dia arder o nosso coração de amor pelo Senhor e pelas coisas de Deus e pela própria igreja. Quem busca estar cheio do Espírito Santo não acha nada difícil fazer para Deus. Está sempre pronto a ser provado e sacrifica o seu melhor para Deus, para a sua obra. Vamos agora entender, meus amados, e observar o que nos ensina a segunda ferramenta espiritual utilizada no sacrifício, que foi o cutelo. Mencionado no verso 6, um dos significados do cutelo na Bíblia é a própria palavra de Deus. Percebam, o cutelo era uma espada pequena encurvada que era usada para sacrificar o cordeiro. O significado do cutelo sendo a palavra de Deus. Isso nos ensina que para fazer o melhor para Deus, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a sua palavra. Para fazer o melhor para Deus, precisamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, pois só assim estaremos andando na sua vontade, estaremos desejando mais aquilo que Deus deseja para nós do que aquilo que o mundo, a vontade do mundo quer nos impor a cada momento. No livro de Hebreus ficou registrado o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Para fazermos o melhor para Deus, temos que estar na palavra, temos que estar na vontade de Deus, temos que estar andando nos ensinamentos da palavra de Deus. Amados, vamos agora entender a terceira ferramenta utilizada aqui para o sacrifício, o que ela nos ensina, que é a lenha. Queridos, a lenha era utilizada para manter o fogo do sacrifício aceso. Pensando nisso, o que hoje mantém o fogo do Espírito em nossas vidas são as nossas orações.
Portanto, a figura da lenha nos ensina que precisamos ter uma vida de oração. São as nossas orações que mantêm acesa a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas pessoas recebem o fogo do Espírito Santo, mas não o abastecem com orações, com uma vida de oração. Então, para muitos, a chama do Espírito se apaga rapidamente. Queridos, percebam que essas 3 ferramentas espirituais utilizadas no sacrifício de Abraão nos fala como conseguimos oferecer o melhor de nossas vidas ao Senhor. Portanto, hoje o Senhor fala à sua igreja que mesmo em meio a dias difíceis em que a igreja está vivendo, Deus quer ver a sua igreja com firmeza de coração, com coragem, enfrentando estes momentos, oferecendo o melhor para Deus. Aleluia! Deus nesses dias está levando a sua igreja a se apresentar diante dele com um coração ardendo do fogo do Espírito Santo. Quer ver a sua igreja se enchendo do Espírito, quer ver a sua igreja crescendo na graça e no conhecimento da sua palavra, aplicando o conhecimento e os ensinamentos da palavra de Deus em nossas vidas. Quer ver a igreja manifestando a autoridade de Deus que nos foi dada em Cristo e tendo atitudes firmes e vivendo com ousadia nesses dias, tendo uma vida de oração e de jejum. Aleluia! E como a igreja devemos temer, como igreja não devemos temer em oferecer os nossos Isaques a Deus, pois o próprio Deus, como fez na vida de Abraão, fará o mesmo conosco que somos a sua igreja hoje. Deus vai prover tudo para os nossos sacrifícios. Perceba o que diz o livro de Gênesis, capítulo 22, verso 13 e 14. Abraão ergueu os olhos e viu o cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Aleluia! Queridos, mesmo que tenhamos como igreja de oferecer os nossos Isaques ao Senhor, Ele nos proverá. Aleluia! A partir do momento em que Abraão provou o seu amor e sacrificou o seu melhor para o Senhor, a partir dali fixou residência e foi abençoado, pois até então ele era nômade. Depois desta prova, experimentou a provisão do Senhor e a bênção para a sua família e através dele para todas as famílias da terra. Deus está levando a sua igreja hoje a dar o melhor de nós para Deus, dar o melhor do nosso tempo, dos nossos dízimos e ofertas. Não podemos deixar Deus para o segundo plano em nossa vida. Façamos o melhor para Ele, aleluia. Precisamos ofertar as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos Isaques para o Senhor. E Ele nos dará mais ainda alegria, tirará dos nossos olhos toda lágrima, e Ele restituirá a quem perde e será provedor de quem sacrifica, aleluia. Me permita orar por você nesta hora, para que o poder desta palavra seja sobre a tua vida, para que você comece a dar o melhor de você para o Senhor, como participante da igreja. Pai amado, oro hoje pedindo que ajude a sua igreja a dar o melhor de nós para Deus, que possamos utilizar as ferramentas dadas por Deus para podermos oferecer o melhor de nós, o fogo do Espírito,
que a sua igreja ande pelo Espírito Santo, viva na unção do Espírito Santo, para que a sua igreja busque crescer na graça e no conhecimento da sua palavra, e que possamos viver e aplicar em nossas vidas os ensinamentos da sua palavra, que a sua igreja possa ter uma vida de oração e jejum, para mantermos aceso o poder, a autoridade de Deus no meio da sua igreja. Aleluia! Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.